Um vereador do interior de Pernambuco foi preso depois de atropelar um grupo de motociclistas em uma rodovia do estado, Marcelo. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O motorista dirigia a uma velocidade muito superior à permitida. O passeio do grupo de 30 motociclistas... Alguém mediu a velocidade desse cara? Não. Não tinha radar, não tinha... Depois está dizendo que ele atropelou. Então vamos lá. Olha a notícia, hein? E se você for parar para dar uma entrevista? Que muitas vezes o repórter, quando você chega lá como advogado, você não vai ter que dar uma entrevista para falar daquela situação. Você tem que estar preparado para falar daquela notícia. E aí, tudo é contra você, você vai sair na televisão como um ridículo. Então, assim, olha só que advogado desgraçado, distorcendo as coisas. Desse jeito. O do interior de Pernambuco foi preso depois de atropelar um grupo de motociclistas em uma rodovia do estado, Marcelo. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O motorista dirigia a uma velocidade muito superior à permitida. O passeio do grupo de 30 motociclistas estava sendo filmado. O passeio do grupo de 30 motociclistas estava sendo filmado. Como é que tá esse cara aqui? De mão pro alto e não solto. Olha o primeiro como é que vem. Vou botar aqui antes. Ó. O passeio do grupo Olha o de primeiro, 30 ó, motociclistas estava sendo o segundo filmado. sem a mão, sem a mão. Uma caminhonete sem a mão. desgovernada avança sobre a faixa contrária. Olha só, então. O cara passou na faixa certa. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Ó, até aqui não tinha barulho nenhum, ó. Ó, bateu, ó. Olha quando ele bate. Olha só onde é que ele tá na faixa. Na faixa dele certinho, né? Olha só, olha pra cá. Olha a hora que ele entra pro outro 3 lado. motociclistas morreram. Olha só o que aconteceu aqui. Esse cara vinha do lado de lá. Ele fez o exame do bafômetro, não constatou um pingo de álcool. Nada, 0 de álcool nele. Ele vinha na faixa dele, os caras vinham assim, ó. Quem que cometeu a infração? Motociclista. Já vinha cometendo uma infração. Primeiro, não pode andar sem as mãos no guidão da motocicleta. A primeira coisa. Depois, quando você faz a primeira análise de onde ele entrou para a faixa do lado esquerdo, já é depois que se escuta o barulho. Aí você fala o seguinte: o cara bateu na motocicleta, na faixa que ele estava. O que é mais normal? Um sujeito vir andando na faixa normal, sem bebida, sem nada, ou alguém que vem numa motocicleta sem a mão passar para o lado contrário? O cara da motocicleta. Ninguém está dizendo que esse cara vinha com a mão fora do volante. Não tem nada que indique que ele estava embriagado. Era de manhã. O sol, igual diz, a pino. Quando ele entra para a faixa contrária, que ele atropela os outros, já escuta o barulho, ó, uns 2 segundos antes. Ó, aqui. O Augusto veio falar isso aqui. Eu falei: Augusto, você já escutou? Você já ouviu esse? Você assistiu? Eu vi. O cara tava no sal. Eu falei assim: ó, tá nada. Olha a defesa desse cara. Olha aqui, ó, onde ele tava. Ó. Vê aí. Dentro da faixa dele. Esse sujeito sofreu um abalroamento da moto de frente. A moto, o cara arrebentou o para-brisa dele. Ele com certeza teve uma reação dentro do carro, até porque ele se cortou. Ele se cortou. E aí sim ele desgovernou. Quando ele desgoverna, por exemplo, ele bateu em uma moto, desgovernou e veio abarroar as outras aqui do lado de cá. Mas quando ele sofreu o primeiro abalo, ele já não tinha mais controle do carro. Então, dizendo que ele atropelou, não. Ele se desgovernou, passando para a faixa contrária para vir atingir os outros. Mas aquele primeiro lá, eu tenho certeza que foi o motociclista sem a mão. Falou assim: quem iniciou? E aí diz: por que não se pode andar sem as mãos no guidão? Nem no volante. Controle, pô. Porque você não tem controle, pô. Tá vendo? Olha só, aqui ó, é indiscutível onde ele estava. Dá pra dizer? Tá vendo a faixa inteira, Alessandro? Aham.
Faixa inteira. Aí, ó, aí beleza. Aí aqui ele vem, desgoverna, E os caras todinho e bate filmando nesse direto. aqui, ó. Bate aqui pra trás, ó. 3 motociclistas morreram na hora. Outros 3 homens e 2 mulheres foram socorridos com ferimentos graves. O acidente ocorreu nesta rodovia em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco. O motorista, Pedro Marconi de Souza, é vereador da cidade de Brejo da Madre de Deus, no interior do estado. Ele foi levado para a delegacia. O teste do bafômetro apresentou resultado negativo. O velocímetro do veículo parou em 110 km por hora. O limite da rodovia é de 60 km por hora. Assim que chegamos no local, já apuramos pelos sobreviventes que estavam lá que o motorista já vinha em alta velocidade durante todo o percurso. Ele disse para mim que teve um apagão, que não lembra, que estava dirigindo e de repente apagou e só acordou já depois do acidente. O grupo Esquadrão do Asfalto é composto por motociclistas das cidades de Recife e Maceió. E eles sempre saem em comboio para passeios pelos estados. Ontem, eles estavam indo para a cidade de Maragogi, Alagoas, para participar de uma ação solidária. O motorista foi autuado por lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Lesão corporal, porque machucou, e homicídio culposo. Culposo é quando você não tem a intenção nem a vontade livre de praticar nem obter o resultado. Claro, ele não estava bêbado, não estava nada disso. Mas é o seguinte, o cara que... A pena disso aí vai dar uma pena no regime aberto. Mas se o advogado for embarcar nisso aí, o que o advogado tem que pedir? Uma perícia, pô. Obrigatoriamente tem que haver a perícia. Tem que ter um assistente de acompanhamento da perícia. Então, o cara tem que nomear um assistente. Se ele não tiver isso, para fazer tem que quesitar, fazer os quesitos que quer que se responda. Aí a pergunta: no momento em que a filmagem observa o veículo, em que faixa que ele se encontrava antes do atropelamento e posterior ao primeiro barulho? Na faixa dele, corretinha. E aí vem cá, aferiu a velocidade das motos? Está dizendo que o velocímetro pode chegar a dizer, tá, o velocímetro tudo bem, parou naquilo, não sei se estava, mas ele tem que pedir a perícia. Ele causou, e a culpa se foi concorrente? Olha o tanto que você pode absolver esse cara. Ah, mas é do culposo. Pode absolver. Essa lesão corporal absolve. Quando ele bateu, aí pergunta assim na perícia, quem deu causa ao acidente? Aí faz uma pergunta no quesito: se ele estivesse andando a 80, se ele estivesse andando a 60 e a moto atravessasse para cá, Morria do mesmo jeito. batia do mesmo jeito? Batia. A velocidade somada das duas, da moto com o carro, era capaz de causar o resultado morte? Da forma científica? Era. Porque você soma as duas, 40 km por hora. se você somar 40 com 60, você está botando aí a 100 e é possível chegar ao resultado morte com a soma dessas duas velocidades num corpo. É como se um corpo batesse de frente a 100 por hora, numa parede. Se ele não tivesse passado a faixa no sentido contrário, a mão dupla, teria havido resultado morte? Possivelmente não teria havido resultado morte. Então, esses quesitos de defesa e a forma como a mídia informa a prática desses incidentes, tem que se tomar muito cuidado. E você vai fazer uma defesa dessa, imagina que quantas pessoas estão envolvidas ali, a família de quantas pessoas estão envolvidas. Quer ver como é que foi o tratamento dado a esse sujeito? Logo inicialmente, flagrou o momento por que ele não bateu no carro? O vídeo Tá vendo? segue. Senão ele teria batido de frente com o carro, se não tivesse na faixa. Motos. E o desespero das pessoas durante o socorro às vítimas. Olha o que foi falar pro cara. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade e teria entrado na contramão. Pelo menos 6 Ele pessoas teria batido no ficaram feridas. carro. Sabe por quê? Porque o carro estava atrás da moto. E é muito maior. Vai falar sobre o assunto. Não dava, Alessandro, pra ele bater numa moto aqui, Desviar o carro.
Não, o carro ia sair assim, pô. Vai batendo em tudo. O Gustavo ganharia. Não, na hora que você botar pra quesitar isso tudo e começar a fazer as perguntas, você já bota pros caras e fala assim, vem cá, meu amigo, você dirigindo sem as mãos, vamos botar o tempo aqui do negócio, onde nós temos a filmagem. Aí vem cá, que testemunhas são essas? O senhor sem as mãos no guidão serve de testemunha? Entendeu? Lá vem, o primeiro, mão, sem mão, carro, ó, aí quer ver como é que o cara sai? Os caras foram muito fracos. Olha só, eles em cima do cara agora. Eu vou ligar pra quem for! Você matou o cara! De Barreiros agora, eu tô vindo do hospital agora de Barreiros. Hospital cacete, velho! O senhor bebeu, foi? Não. Tá empregado o cara, meu irmão! Veio do hospital agora de Barreiros aqui. Não, o senhor vai sair não, o senhor vai sair não. Barreiros agora. O senhor vai sair não, vai ficar aí, viu? O senhor vai sair não. Isso aqui era pra dar, isso aqui, deixa eu te falar, dá uma defesa fantástica. Deixa eu te falar, a tese é da criatividade, porra. Você tem que entrevistar o sujeito, a ponto de você extrair dele muitas vezes o que ele não sabe explicar. Você tem que entrar, olha só, às vezes o dolo não é a vontade livre e consciente, ela está dentro da cabeça. Às vezes a prática de um crime tem que ser esgotada as possibilidades psicológicas. Você tem que conversar para você entender o motivo de um crime. Por que alguém comete determinada coisa? Porra, ele tomando medicamentos controlados. Se o cara não conta essa história para ninguém, se você não consegue extrair dele, que medicamentos são esses? Se você não for lá para saber, por exemplo, você já leu, amigo, cara, sabe o que ele falou? Eu não lembro de nada. Se você não for conversar com ele acabou de sair de um hospital. Perguntaram para ele o que ele estava fazendo nesse hospital. Eu estava acompanhando uma pessoa. Vem cá, você passou a noite inteira lá e tal. O que aconteceu com você? Você tomou algum medicamento? Que medicamento é esse? Tal medicamento. Você tem que ler a bula. Porque olha só, imagina que naquele medicamento lá ele causa vertigem ou você tem uma reação àquele medicamento. E aí um crime de doloso vira culposo. Entendeu? Porque imagina que você chegou num lugar e já puseram alguma coisa na sua bebida e te entorpeceram. Essa embriaguez é voluntária? Você está entorpecido de forma voluntária ou involuntária? Se você não conseguir extrair isso do seu cliente, você olha, o que aconteceu? Então, às vezes você pede um exame para ver a existência de determinada substância no sangue do sujeito. Se passar muito tempo, não tem jeito. Então, nós precisamos fazer essa prova agora, porque isso sai do corpo e daqui a pouco eu não consigo fazer essa prova. Entendeu? Então, algumas circunstâncias, se você não tiver uma boa conversa com o cliente e a possibilidade de conseguir uma produção de prova que seja satisfatória para a sua defesa... É só que esse vídeo aí tu inocentava ele. O próprio vídeo inocenta. A pessoa que se mostra, em primeiro lugar, imprudente, são os motociclistas. Não tem nenhuma imagem inicial, nem que pudesse. Tá certo que ele atropelou uma série de pessoas e quem morreram foram os motociclistas. Claro, é a parte mais frágil no trânsito. Mas, com as imagens que tem aí, se a gente fosse julgar só com essas imagens, não teria condição de condenar esse sujeito por esse atropelamento, nem de forma culposa. Primeiro, não foi feita a perícia no carro, não foi feita a perícia no local ainda, no caso. Quem se mostra imprudente, que são as três circunstâncias da culpa, que é imprudência, imperícia e negligência, foram os motociclistas. Um só, não. Ele falou assim, olha um pré-julgamento, olha a condenação antecipada da mídia. Entendeu? Olha a condenação antecipada. Ninguém que está falando que ele não é culpado. Sim, mas nós temos que observar as circunstâncias do crime. Nós temos que olhar, inclusive, a filmagem. Essa filmagem é que veio à tona. Mas é quem que falou que não tem outras motos com a câmera?
e que também não tem que ser objeto de perícia. E a moto que antecede, vem cá, alguém viu se existe a filmagem da moto, de alguma moto que pega o momento do abarroamento? Ninguém olhou isso ainda. Ele está lá, foi condenado pela mídia, pelos eleitores, por todo mundo, aquela coisa sai desmoralizando, ele dizendo isso, aquilo, tudo mais assim. Ninguém olhou ainda e deu ênfase a quem não morreu, que é ele no caso, que não morreu. Mas se você olhar o estado da coisa, ele não tem condição nenhuma no momento, com aquele trauma, de dizer até que lembra de alguma coisa. Você vê ele está todo cortado e tem o vidro quebrado, a caminhonete destruída, com certeza. Ele também sofreu impacto dentro do carro, só não o impacto porque aquela proteção, o airbag e tudo ajudou, mas ele sofreu aquele impacto ali. Então está abalado. Então a defesa começa nessa fase aí. Ele nessa altura já devia procurar um advogado para tomar todas as precauções e fazer todos os requerimentos de produção antecipado, inclusive caso o Ministério Público não venha fazer e caso a polícia, ele devia arrumar um advogado para acompanhar inclusive a apuração da perícia. Não deixar essa perícia desacompanhada de um assistente técnico e de um advogado, que pode presenciar isso aí tudo, pode acompanhar esses atos de perícia. Não precisa influenciar, mas muitas vezes dizer e sugerir diligências a serem tomadas. Eu olho essas circunstâncias com a mente do advogado. Porque olha só, a notícia passou. O advogado, esse criminalista, ele tem que estar atento para essas imagens. Para tudo. Tem que estar atento para... Até porque se ele tivesse que se pronunciar e eu eventualmente fosse contratado, para dizer, olha, eu sugiro que vocês atentem para as imagens, para não fazer uma condenação precipitada desse vereador que vive do voto alheio. Que precisa, por exemplo, agora, se ele se candidatar, possivelmente não vai ser reeleito. Se ele era candidato à reeleição, esquece, porque com essa condenação midiática, ninguém vota nele. Entendeu? Acabou a vida dele política, pelo menos nesse pleito. O povo escuta e compra isso aí, ó. Mas não escuta para comprar e nem vai dar espaço a ele de defesa. Pelo menos nessa fase. A não ser que ele seja inocentado para depois pedir um desagravo, dizendo que, olha, não fui eu que cometi o crime. Ou então eu não concorri para esse crime, para ir ver se ele teria a possibilidade de ter esse espaço na mídia para reverter essa situação. E possivelmente, se ele for absolvido, ainda vai vir a mídia criticando a absolvição.